Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus abençoe a todos. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma vez. O Senhor me dá esse privilégio de poder, ó Deus, estar aqui diante dessa câmera para poder compartilhar com as pessoas mais um pouco da Tua Palavra. Ó meu Senhor, que o Senhor venha nos nutrir de sabedoria para que saibamos nos conduzir, ó Deus, diante deste povo, diante dessas pessoas que têm nos ouvido. Porque não viemos aqui, ó Deus, como donos da verdade, mas sim como servos que têm o compromisso do Senhor, com o Senhor, de manifestar, ó Deus, a pregação do Evangelho que edifica, que abre os olhos das pessoas, que alertam as pessoas. Porque o Senhor deixou bem claro que nos últimos dias que antecedem, ó Deus, o arrebatamento da igreja, vão se levantar muitos enganadores e enganariam até muitos dos escolhidos. Então, o nosso propósito aqui, ó Deus, é alertar as pessoas dentro da Tua Palavra. Pai amado e querido, abençoa a todos quanto nos ouvirem, visita aqueles que estão no leito de dor, cura, meu Pai, liberta de toda opressão, ó Deus, da enfermidade, assim como o Senhor operou em mim, opera na vida dessas pessoas, libera a cura, libera perdão, libera o Teu poder, ó Deus, a fim de que Teu nome seja glorificado. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que todas as famílias sejam abençoadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu gostaria de dar continuidade a uma mensagem que nós começamos a falar no último vídeo, que está escrito aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo, pregando a igreja de Tessalônica, ele começou a orientar as pessoas a respeito da vinda do Senhor, a respeito do arrebatamento da igreja. Por que Paulo, ele começa lá no primeiro livro de Tessalonicenses, né, já no capítulo 4, ele falando a situação dos mortos em Cristo e a vinda de Cristo, do Senhor. Depois ele no capítulo 5 fala a vinda do Senhor é certa e repentina. Depois ele fala da necessidade de vigilância. E lá no capítulo 2 ele volta falando sobre a vinda do Senhor. O que Paulo estava querendo alertar as pessoas ali de Tessalônica, porque havia no meio deles alguns enganadores, alguns falsos mestres, levando um tipo de mensagem, pessoal, que colidia com as verdades sagradas, com as verdades do Evangelho. Então, Paulo estava orientando as pessoas sobre eles prestar atenção, sobre eles vigiar. Tanto que no capítulo 2 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais. A palavra, pessoal, demover significa fazer mudar de ideia. Quer dizer, não mude de ideia com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, pessoal, veja bem, ele está dizendo aqui, primeiro vai vir apostasia.
E na verdade, pessoal, nós nunca vivemos uma época tão aparente, aonde a apostasia ela tem acontecido dentro da Igreja de Cristo, como nos dias atuais. O que significa apostatar? Apostatar significa afastar-se da fé, abandonar a sua fé. E o que mais nós temos vivido nos dias atuais, eu estava até vendo um programa no último sábado, né, que eu sugiro que você assista o programa do Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, também tem um programa do Hernandes Dias, entendeu? E o Miguel Ângelo estava dizendo que nós temos, eu não sei se ele está falando no Brasil ou se estende mais, mas 16 milhões de pessoas desviadas. 16 milhões de pessoas que não querem mais ficar nas igrejas, que apostataram da fé, afastaram-se da fé. E quando nós olhamos para muitos ministérios, nas suas práticas, no que eles têm praticado, muitas placas de igrejas, no que eles têm praticado e levado as pessoas a praticar, o que nós podemos entender também que essas placas de igrejas, que esses ministérios apostataram da fé, da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho. Porque as suas pregações estão, pessoal, recheadas de heresias e de dissimulações. Então, quando o apóstolo Paulo vem aqui e ele chama a atenção do povo, né, que ele diz aqui: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia que nós já estamos vivendo e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele está dizendo o quê? Que a apostasia vai ser crescente no meio do povo evangélico, como nós estamos vivendo, e o arrebatamento da igreja, essa vinda do Senhor, que é o arrebatamento da igreja, vai se dar quando for revelado esse homem da iniquidade. Então vai se dar o arrebatamento da igreja. E nós já estamos vendo que os trabalhos, pessoal, que tem acontecido pelo mundo, já é para preparar a revelação desse homem da iniquidade, desse filho da perdição. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo perdido, como nós temos falado nos nossos vídeos. Aí diz aqui: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então hoje o que detém a revelação desse homem da iniquidade é a presença do Espírito Santo aqui neste mundo, a presença da igreja aqui neste mundo. Mas ele vai ser revelado no seu tempo, na sua ocasião própria. Pessoal, o apóstolo Paulo, entendeu? Pedro, muitas epístolas, Judas, pessoal, não são poucas mensagens que esses homens, eles chamam a atenção da igreja para que a igreja venha vigiar com o que eles ouviam, com o que eles estavam ouvindo das pessoas. E eu faço um alerta para você: cuidado com as coisas que você tem ouvido. Cuidado com essas pessoas que aparecem aí em cima de YouTube, entendeu? Parece que estão falando uma coisa coerente, mas é incoerente. Como eu acabei de ouvir hoje, num vídeo que foi me mandado, uma pessoa associando esse coronavírus ao cavalo de Apocalipse aqui. Aqui quando fala aqui do cavalo de Apocalipse, né, onde fala do... Deixa eu ver aqui. Onde fala o cavalo que quando abriu o selo, ele mata, né? Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Então,
ele fala que ele associa um desses selos aqui a esse coronavírus e faz até uma matemática, que esse coronavírus vai chegar a matar 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. São coisas, meus irmãos, sem profundidade. Então, quando eu ouvi isso, eu fui fazer algumas pesquisas sobre algumas epidemias que aconteceram já tempos atrás. Que como eu tenho até aqui anotado aqui, tem como a peste bubônica, que matou, que dava-se o nome de peste negra, que matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Teve também a cólera, a gripe suína, a varíola, que matou 300 milhões de pessoas. Uma tuberculose, uma pandemia de tuberculose que matou 1 bilhão de pessoas. O HIV, que é muito bem conhecido aí por todo mundo, que matou 20 milhões de pessoas. E nessa época aqui que tantas pessoas morreram, que a população mundial, nessas épocas aqui, que nós estamos falando de anos atrás, que a população mundial era bem menor. Isso aqui era o quê? Também era o cavalo? Era o selo que se abriu? Então nós temos que ter sabedoria para nós ouvirmos o que está se falando por aí, o que se andam pregando por aí. Foi isso que Paulo chamou a atenção lá dos Tessalonicenses, entendeu? Quando eles estavam lá dando ouvidos a certo tipo de pessoas que estavam, pessoal, fazendo eles mudar de ideia do Evangelho. Nós não podemos, nós temos que ter cuidado, por isso que existe o Espírito Santo que nos dá a direção, pessoal, para que nós venhamos ser guiados na verdade. Mas às vezes as pessoas insistem em ficar em cima de YouTube, ouvindo um, ouvindo o outro, ouvindo o outro, e faz uma salada, sabe, que não os leva a lugar nenhum. Volto a dizer, meus irmãos, eu não estou aqui como dono da verdade. A verdade para mim é essa aqui, ó, a Bíblia. Eu sigo e sirvo a Bíblia. Eu quero buscar resposta, eu venho aqui na Bíblia. Entendeu? Por isso que mandam para mim esses vídeos, eu ouço um pouquinho. Quando eu já no início, eu já vejo se vai valer a pena ouvir ou não. E eu já excluo. É perda de tempo ficar me mandando certas coisas, porque eu já excluo. Entende? Porque eu quero ser guiado pela sabedoria lá do alto. Porque o que tem de conversas fiadas, sem fundamento, pessoal, em cima desses YouTube aí, esses pregadores que ficam aí com essas pregações sem fundamento, alarmando as pessoas com uma coisa que não tem fundamento científico e nem fundamento bíblico. Porque, pessoal, o que ele diz, o que ele está dizendo aqui, né, ensinando a igreja aqui, os acontecimentos que vão acontecer. Ele não está falando que o sujeito vai vir da Europa, que o sujeito vai vir da Ásia. Ele está perguntando, olha, o homem da iniquidade vai surgir. E o arrebatamento vai acontecer. Mas o ponto principal, que é a apostasia, nós já estamos vivendo. Hoje, pessoal, mais escancaradamente. Porque o que tem de pessoas afastadas da fé, inclusive quem frequenta a igreja. Tem pessoas dentro da igreja, mas afastadas, mas estão dentro da igreja. Não tem compromisso com Jesus. Não tem compromisso com o Evangelho de Jesus. Ela tem compromisso com a sua placa de igreja. Ela vai lá mais para ser vista pelo pastor do que propriamente cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Ela não falta às reuniões, não é porque ela quer cultuar a Deus.
É porque o pastor tem que ver ela frequentando a igreja. É porque ela tem que cumprir os seus compromissos com a placa da igreja dela e não cultuar a Deus. Porque aonde existe 2 ou mais pessoas reunidas, ali Deus está. E não vem querer dizer para mim que eu concordo com os desigrejados, eu sou contra os desigrejados. Todos devem congregar. Eu estou esses dias sem congregar a minha igreja porque eu estou com esse positivo da Covid-19. Então, para mim me precaver e não levar um mal aos meus irmãos, eu estou dentro de casa. Vou fazer minha ceia aqui dentro de casa. Apesar de conta que no dia 31, né, eu já estou livre, eu já estou liberado, já completou os 14 dias do protocolo médico. Entende, pessoal? Então, mas ainda que eu não vá, eu faço a minha ceia aqui em casa, com a minha família, como eu fiz da última vez a ceia aqui em casa, quando nós estávamos lá com os sintomas mais acentuados, com os sintomas mais inativos, que não é o caso hoje, eu fiz a Santa Ceia aqui em casa. Porque eu tenho por Deus a unção ministerial, pastoral para fazer isso, para fazer a ceia, se quiser batizar, se quiser casar, eu tenho por Deus essa unção para poder fazer isso. Então, o nosso propósito aqui é levar para você o que Paulo levou aos Tessalonicenses. Leia o livro de Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Leia. Segue essa sugestão que eu estou dando para você. Para de ficar ouvindo uma porção de coisa. Para de ficar ouvindo uma porção de coisas aí em cima de YouTube. Tudo que as pessoas mandam para você, você abre aí e você fica ouvindo aí e fica, entendeu? Dando ouvido a essas coisas. Porque senão vai chegar uma hora que o diabo vai conseguir o que ele quer, colocar dúvida. E Paulo foi logo lá fazer o trabalho para que a dúvida não entrasse deles. Não demovais da vossa mente. Não afasta da vossa mente o Evangelho de Cristo. Não afasta da vossa mente o que nós ensinamos para vocês. Não afaste. Cuidado com o que essas pessoas estão vindo falar para vocês. Foi o que ele estava dizendo. E ensinando as pessoas. Tá certo, meus irmãos? Porque o que tem de enganador por aí com a Bíblia na mão, o que tem de falso mestre por aí com a Bíblia na mão, tá arrumadinho, bonitinho, falando uma mensagem que parece até, mas não tem nada de fundamento bíblico. Não tem nada de fundamento bíblico. Toma cuidado, meus irmãos, porque essa foi o primeiro alerta que Jesus deu aos seus discípulos. Cuidado que ninguém vos engane. E foi isso que diz aqui em Pedro, que eu faço questão de ler para vocês. Faço questão aqui de ler para vocês 2 Pedro, capítulo 2, diz aqui, ó. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Quando Pedro fala dos falsos mestres, ele fala, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, o caminho da verdade vai ter má fama. Por isso que muitos aí fora não quer nada com Cristo, não quer nada com o Evangelho, porque o caminho da verdade está infamado, com má fama, por causa desses tipos de escândalos e dessas conversas, entendeu? Que ficam falando por aí. E o Evangelho, que é para alertar as pessoas a respeito da volta de Jesus, passa longe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Eu espero que você esteja nessa leva. Porque se você não estiver nessa leva agora, em que o Senhor vai vir pegar o trigo dele
você se prepara para enfrentar o homem da iniquidade. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.